Olá pessoal, meu nome é Douglas Viana e esta é a aula número 4 da disciplina Experiências Bem-Sucedidas de Inovação do programa EAD Inova PE. Nesta aula nós iremos analisar a experiência de Mondragon na Espanha. A escolha de Mondragon deu-se pelo fato de esta ser um exemplo de desenvolvimento endógeno baseado no cooperativismo e na solidariedade entre as organizações econômicas. A cidade espanhola de Mondragon está localizada na região do País Basco, distante 400 km de Madrid. Mondragon encontra-se na região dos Montes Pirineus, com presença de importantes reservas minerais como ferro e carvão. A região é importante centro industrial da Espanha e berço do maior grupo cooperativo do mundo, conhecido como Corporação Mondragon. Um dado interessante é que 70% da população econômica ativa está ocupada em cooperativas. A Corporação Mondragon é a maior corporação cooperativa do mundo. A corporação destaca-se pela capacidade de inovação tecnológica e pela gestão democrática. De acordo com o relatório mais recente da Corporação Mondragon, a corporação é composta por filiais produtivas e delegações corporativas em 41 países e com postos de venda em mais de 150. São 260 empresas e cooperativas, 15 centros tecnológicos e mais de 74 mil trabalhadores. Na figura apresentada, vemos alguns indicadores do desempenho da Corporação Mondragon nas áreas de economia, educação e pesquisa e desenvolvimento, que refletem sua capacidade de inovação. Alguns destaques são as 479 patentes pertencentes à corporação, os 620 novos produtos e serviços e os 15 centros de inovação pertencentes. O sucesso e o dinamismo da recente de Mondragon, contudo, contrastam com um passado difícil da região. Mondragon esteve entre as regiões que mais sofreram com a Guerra Civil Espanhola. Entre os anos de 1936 e 1939, a Espanha entrou em uma guerra civil envolvendo dois grupos, os nacionalistas e os republicanos. A região do País Basco, na qual se situa Mondragon, ofereceu apoio aos republicanos com a esperança de maior autonomia para a região. No entanto, em 1939, quando a guerra encerrou, a vitória estava com os nacionalistas. Após a vitória, os nacionalistas instauraram uma ditadura militar liderada pelo general Francisco Franco. Tendo apoiado o lado derrotado, o País Basco sofreu severas retaliações, como prisão de cidadãos, desabastecimento, entre outras. Assim, a economia da região estava em profunda recessão. Entre os cidadãos que haviam apoiado os republicanos na Guerra Civil, estava José Maria Arizmendiarrieta. Ao final da guerra, José Maria foi preso e, após ter sido solto, entrou para o sacerdócio católico. Intelectual, José Maria se aprofundou nos estudos de Robert Owen e nas experiências de cooperativas de consumo inglesas. Esse aprendizado foi fundamental para o trabalho que José Maria faria em Mondragon. José Maria intencionava estudar sociologia na Bélgica. Contudo, a instabilidade da Europa e uma comissão para ministrar na cidade de Mondragon, em 1941, o fizeram mudar de ideia. Ao iniciar seu trabalho em Mondragon, o padre José Maria encontrou uma região empobrecida pela guerra. No entanto, ao invés de fixar-se nas dificuldades econômicas pelas quais a população passava, José Maria enxergou no povo e, sobretudo nos jovens, uma possibilidade de superação. Assim, José Maria encontrou um terreno fértil para iniciar uma experiência de desenvolvimento endógeno baseado no trabalho coletivo e na solidariedade. Em 1941,
Mondragón estava com uma economia em colapso. Muitos cidadãos estavam desempregados e parte da infraestrutura da região havia sido comprometida com a guerra. Havia apenas uma única escola técnica que era dedicada aos filhos de trabalhadores da principal siderúrgica da região. José Maria lecionou na escola. Contudo, sua preocupação com a restrição de oportunidades para os jovens levou-o a engajar-se na construção de uma nova escola. Assim, em 1943, José Maria estimulou a construção de uma escola politécnica que oferecesse cursos para os filhos dos cidadãos desempregados. A escola foi custeada por donativos oferecidos pela própria população de Mondragón. Atualmente, a Escola Politécnica é a Universidade de Mondragón, uma cooperativa de segundo grau formada por 3 cooperativas singulares, sendo que cada uma oferece um dos 3 cursos existentes: Engenharia, Economia e Pedagogia. Em 1956, 5 graduados da Escola Politécnica fundaram a primeira cooperativa de trabalho, que na época denominava-se UGOR. Cada letra representava o nome de um dos 5 estudantes. Agora, a cooperativa chama-se FAGOR. A cooperativa destinava-se para a produção de aquecedores e de fogões. Mais uma vez, o capital para a abertura do novo empreendimento foi produto de donativos da comunidade arrecadados pelo padre José Maria. Atualmente, a Fagor Eletrodomésticos tem 8.400 sócios trabalhadores e é a 5ª maior fabricante europeia de produtos da linha branca, incluindo fogões, geladeiras, entre outros. Com o crescimento da economia mundial após a Segunda Guerra, os produtos da Fagor começaram a encontrar espaços no mercado, consolidando a cooperativa. O sucesso da Fagor inspirava novas ideias de cooperativa. Contudo, havia um obstáculo. Faltava crédito para apoiar as novas iniciativas. A solução foi financiar a abertura de um banco. Assim, em 1959, foi fundada a Caja Laboral Popular, uma cooperativa de crédito criada para ampliar o acesso aos serviços financeiros e ao fornecimento de fundos para a constituição de novos empreendimentos. José Maria incentivou a população de Mondragón a depositar suas economias no banco, fortalecendo o sistema de crédito local. Com base no apoio da Caja Laboral, foi possível financiar outras cooperativas, tais como a Fagor Eletrônica, Fagor Ederlan e a Danubá. O crescimento das atividades produtivas estimulou a criação de novas cooperativas. Esse aumento das atividades econômicas, contudo, demandou recursos humanos. Para atender a demanda por profissionais qualificados, foram investidos em cooperativas educacionais. Assim, em 1966, foi criada a Alecop, uma cooperativa educacional que tem como objetivo a formação de recursos humanos para trabalhar nas cooperativas. A Alecop oferece ensino técnico, além de produzir equipamentos didáticos voltados para alunos de setores automotivos, mecânicos e elétricos. O adensamento das cadeias produtivas pelas cooperativas de Mondragón levou a corporação a investir também na criação de cooperativas de consumo. Dessa forma, em 1969, foi criada a Eroski, uma cooperativa de consumo que atualmente conta com mais de 500 lojas franqueadas à marca, incluindo hipermercados. A Eroski também tem 661 mil sócios de consumo. A preocupação com a melhoria técnica dos produtos e serviços oferecidos pelas cooperativas levou à criação de centros de P&D. Em 74, foi criado o Centro de Investigação Tecnológica Ikerlan,
O centro é responsável por pesquisas em diferentes áreas de interesse das cooperativas Mondragon. Para apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos, foi criado o Centro Saiolan. O centro atua como uma incubadora tecnológica, oferecendo suporte para o desenvolvimento de novos empreendimentos. O apoio para a criação de empreendimentos com a finalidade de adensar as cadeias produtivas formadas por cooperativas em Mondragon são um exemplo da força dos agentes locais no desenvolvimento de estratégias particulares de desenvolvimento pautadas em especificidades e nas vocações do território. Como vimos, a falta de apoio do governo central espanhol não foi limitante para o desenvolvimento do complexo de cooperativas de Mondragon. Baseado no esforço coletivo e na liderança do padre José Maria, os habitantes de Mondragon foram responsáveis pela maior corporação do mundo, corporação cooperativa. Contudo, para que as cooperativas pudessem competir com as empresas de gestão centralizada, foi necessária uma estratégia pautada na formação de recursos humanos e no investimento em tecnologia. A criação de cooperativa de crédito e a criação da cooperativa de consumo também ajudou a evitar vazamentos de ativos e deu apoio para a criação de novas cooperativas, permitindo a diversificação das atividades. Na figura, vemos a organização do complexo de cooperativas de Mondragon. Temos cooperativa financeira, cooperativas para a formação de recursos humanos, cooperativas de produção industrial, de distribuição e consumo, de P&D e centros para apoiar novas iniciativas. Nesse slide, verificamos os princípios que norteiam as cooperativas em Mondragon. Uma curiosidade é que em Mondragon há 3 princípios a mais do que os princípios da Aliança da Cooperativa Internacional, ACI. Um destaque é o caráter instrumental e subordinado do capital. O capital social é subordinado ao trabalho e é necessário para o desenvolvimento empresarial, devendo sua remuneração ser justa, adequada, e o valor mínimo para o ingresso na cooperativa não pode ser um limitador para a livre adesão. Outro destaque é a organização democrática. As cooperativas são conduzidas pelos seus sócios, valorizando a prática de um sócio, um voto. Além disso, temos a solidariedade retributiva. Os salários devem ser suficientes, de acordo com a realidade da cooperativa. Devem ser equivalentes com os salários de outras empresas da região e internamente devem respeitar o limite definido entre a remuneração mínima e máxima de 6 vezes. A criação de novas cooperativas em Mondragon atendem a algumas diretrizes. Por exemplo, não devem promover a concorrência interna no grupo. Essa regra é fundamental. As cooperativas são criadas para adensar as cadeias produtivas em nichos de mercado, evitando concorrência com as que já existem. Outra diretriz é ser uma cooperativa de trabalho. Também é preciso aceitar movimentações de pessoas entre cooperativas. Esse dispositivo é utilizado para o caso de alguma cooperativa ter excedente de pessoal, evitando-se assim que hajam demissões. As pessoas excedentes são direcionadas para alguma outra cooperativa que tenha demanda de pessoal em relação ao lucro. Converter um percentual do lucro das sobras na divisão setorial ao qual pertence de 15% a 40%, em 10% em fundos da corporação, com o objetivo de promoção e investimento em novos projetos, 2% em fundo da corporação para a educação, 2% para o Fundo de Solidariedade, que tem o objetivo de custear perdas de outras cooperativas no grupo e que pode custear até 50% das perdas auferidas no ano. Adotar o padrão de distribuição de sobras do grupo
10% para o FATES, 45% para o Fundo Reserva e 45% para os sócios. E adotar como capital mínimo de ingresso para novos associados o valor de $14.000. Aliás, 14 mil euros. Como resultado da intercooperação entre as cooperativas, temos educação. Aproveitando um ganho de escala das 120 cooperativas, trabalha-se a educação em vários níveis. Investimento financeiro. A formação de fundos compartilhados demonstra a interligação entre as empresas do grupo. Social. A valorização do trabalho e a política de bem-estar social das cooperativas tem impacto direto sobre as condições de vida local. E a inovação. O investimento contínuo em novas tecnologias nas cooperativas de P&D garantem níveis de produtividade competitivos para as cooperativas. Algumas lições que podemos tirar do exemplo de Mondragon destacam a importância da liderança. Como vimos, o padre José Maria foi fundamental para dar início à mobilização das pessoas em prol de um benefício de um projeto comum. José Maria enxergou na população de Mondragon, e especialmente nos jovens, os elementos necessários para o desenvolvimento daquela região. Outra lição é a força do território. Como vimos, mesmo sem apoio do governo central, a população de Mondragon foi capaz de desenvolver-se. Fez isso baseado nas relações de cooperação e confiança entre seus habitantes. Ademais, vimos a importância do investimento em educação. Formação de seres humanos é fundamental. Nesse sentido, destacamos tanto a formação técnica quanto a educação propriamente dita, dada por José Maria, que trouxe exemplos, por exemplo, do cooperativismo inglês, entre outros, e que foi essencial para que os jovens de Mondragon acreditassem que era possível determinarem coletivamente o seu futuro. Como vimos, longe de serem medidas estanques para o momento de crise, as cooperativas de Mondragon se mostraram empreendimentos fortes e inovadores. O foco na melhoria dos produtos e serviços permitiu com que as cooperativas de Mondragon estivessem preparadas para competir com as empresas de gestão centralizada. Outro aspecto destacado foi a importância do crédito. Como qualquer outra firma, a abertura de uma nova cooperativa necessita de crédito. Nesse sentido, a criação da Casa Laboral foi essencial para a multiplicação das cooperativas em Mondragon. A solidariedade entre os empreendimentos por meio da criação de fundos e outros mecanismos também fortaleceu a cooperação, garantindo a empregabilidade da população. E o investimento em CIT preparou as cooperativas de Mondragon para o atual padrão de desenvolvimento econômico, no qual se exige cada vez mais a inovação. A pesquisa constitui atualmente um importante setor econômico. Por fim, a distribuição de riqueza. Mondragon é um exemplo claro de que é possível crescer distribuindo riqueza. A reduzida desigualdade entre os habitantes de Mondragon constitui um ativo para o sucesso dos negócios na região, mostrando quanto é importante o investimento e empoderamento das pessoas. Mondragon também apresenta desafios. O atual dele é adequar o modelo de gestão democrática às políticas de valorização do trabalho e transformações econômicas. Mondragon tem apresentado dificuldades nesse sentido, principalmente em relação às suas filiais ao redor do mundo, como é o caso da filial da Fagor, que fica na Tailândia, e que tem 270 empregados, aproveitando-se mão de obra barata e também a criação de novos produtos. Esta é a atividade para essa aula da disciplina. Escolha uma das cooperativas que fazem parte da Corporação Mondragon e realize uma pesquisa buscando reconstituir sua história, avaliar sua situação atual e indicar quais os desafios e oportunidades. Em seguida, envie o resultado da sua pesquisa para o seu tutor. Você também vai encontrar um exercício na página da plataforma ASG. Bom estudo e bom exercício. Até uma próxima.